presidente. Senhor Deputado Érica Cocai, a última o orientação. Exército Brasileiro vai ocupar a esplanada dos ministérios em poucos instantes para o restabelecimento da ordem. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um plenário. Nós somos alunos do primeiro M1 da Escola Professora Petronila Vidigal e estamos aqui com Judson Souza, Anderson Rubim, Matheus Soares. E também estamos aqui com Wesley Nunes. Professor Rômulo, para entender o momento atual, como é a história das CPIs no Brasil? Nós tivemos 2 CPI no Brasil. Se nós pegarmos aí a nossa democracia ali a partir de 1988, né? A nossa Constituição de 1988 ali, que elevou aí um Estado maior da democracia no Brasil, documentada, né? Como a Constituição de 1988. Nós tivemos 2 presidentes, né? Que perderam seu mandato, foram afastados por questão de CPI, né? Mas já também tivemos CPI que não teve resoluções de afastamentos, mas no caso no Brasil já teve sim 2 CPIs muito sérias que trouxe aí uma questão de afastamento de presidente, que é o maior cargo executivo do Brasil, no caso. Professor Rômulo, o que é uma CPI? A primeira pergunta que o pessoal precisa entender é o que é CPI. A CPI é uma investigação feita, né, pelo Poder Legislativo. Quando a gente fala Poder Legislativo, a gente fala da Câmara dos Deputados, a gente fala do Senado, né? A gente fala da Assembleia Legislativa na questão estadual e até da questão dos vereadores, que no caso aí é o município, né? Então uma CPI, ela é uma comissão que ela vai fazer uma investigação mais apurada. E aí no caso, são vários depoimentos, né? O Brasil já teve várias CPIs, os municípios, né? No Rio de Janeiro mesmo está passando por uma, não só agora na esfera federal, mas no Rio de Janeiro é um exemplo também que está tendo uma CPI com o governador, né? Então ela vai apurar, ela vai investigar, ela tem poder de chamar, de enviar vários depoimentos, ter vários depoimentos, né, para esclarecimento de um inquérito. Então, assim, é muito comum isso, numa democracia ampla de um país, você ter a CPI. Professor Rômulo, existe a necessidade de uma CPI no Brasil? No atual momento, o Brasil passa por uma CPI, né, que é a CPI da Covid, na esfera executivo federal. No executivo estadual nós temos no Rio também, sobre uma questão de Covid, e ela veio, né, do Tribunal Superior Federal, ela vai para o Senado, né, o Senado ele aprova, né, houve uma aceitação no pedido e então se começa o processo de investigação, né, sobre a questão da Covid. Mas em muitos casos, quando você faz uma CPI, muitas investigações, elas têm uma amplitude. Então ela busca todos os fatos. E ela busca vários depoimentos. E eles vão encaixando as questões dos depoimentos, né? A CPI da Covid, ela veio em busca, baseando-se, né, em muitos casos, por uma questão de vacina, uma questão de recursos, liberação de recursos financeiros para os estados, para os municípios, que isso trouxe no Brasil também uma questão de negacionismo. Então a CPI, ela veio investigar. Só que quando ela começa a investigar e ela começa a avançar nas suas investigações, ela vai abranger uma perspectiva maior, né? Uma situação maior. E de repente vai começar a aparecer casos que até então a investigação, uma investigação de repente pelo Ministério Público não tinha assim uma amplitude, né? E aí começou também a aparecer os casos de compra de vacina e pessoas, né, que nem no cenário nacional aparecia, começa a aparecer. E as investigações, elas andaram, né? E elas vão chegar a uma determinada situação. O que não pode uma CPI ela fazer uma investigação ampla, porque uma CPI ela gera gasto.
Uma CPI, ela gera gasto. Fazer uma investigação e não se chegar a uma execução daquilo que foi investigado, né? Isso, ele acaba gerando ônus à sociedade e não chegando ao que eles chamam no Brasil que vai dar em pizza. Professor Rômulo, você acredita que pode existir casos de corrupção na compra de vacina, questões que está diretamente ligado à CPI? A compra da vacina, né? Então, um exemplo. Quando foi se investigar, vários nomes apareceram, pessoas que estavam representando o governo federal. Uns dizem aleatoriamente para ajudar o país, outros não, para poder a questão da compra da vacina. Então, se você pegar a vacina Covaxin que está hoje no Brasil, ela é mais falada pelo preço do que a sua chegada no Brasil e o uso dela na sociedade. Hoje ela é mais conhecida por uma questão de valores de superfaturamento em cima de uma vacina. E o que deixa muito triste é porque a gente está passando por um problema de pandemia, né? E é obrigado a abrir uma CPI para investigar uma compra praticamente de vida das pessoas, né? Então a CPI ela tem um papel muito importante na sociedade. Ela precisa dar resultado, ela precisa mostrar o resultado, ela precisa mostrar a verdade. Porque em muitos casos, em casos emergenciais, o executivo, isso é bom o pessoal saber, o executivo, ele não precisa fazer o processo de licitação, entendeu? Ele tem uma abertura maior para compra sem aquisição de concorrência de preço, né? Aí que precisa sempre se preocupar na questão da questão da investigação. Agora, uma coisa tem que se deixar muito clara: se a CPI ela precisa ser aberta, né, é porque alguém falha, uma crítica de que alguém falha. Então, de repente, o Ministério Público falha. Será que de repente o próprio Poder Legislativo ele falha, né? Porque eles já são pagos para isso, eles já são pagos para as investigações. Então, quando você tem um processo, você tem instituições que fazem as investigações, né, do dinheiro da população, e você ainda precisa criar uma CPI que vai gerar gastos, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Mas as investigações e a questão da saúde, que essa CPI, ela é tão importante como as outras, porque essa mexe com vida, né? Ela precisa gerar e dar resultado à população, entendeu? Porque foi através das investigações que nós começamos a conhecer fatos até então, né, escondido para a sociedade brasileira. Enfim, pessoal, chegamos no fim do nosso plenário sobre a CPI do Covid-19 e muito obrigado para quem assistiu até o final. Espero que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e muito obrigado.